Bom, e agora eu vou falar justamente dos três grupos atuais de mamíferos, começando pelos monotremados. Os monotremados atualmente são representados basicamente pela equidna e pelo ornitorrinco. Eles tiveram origem em grande diversidade na Gondwana, particularmente na Austrália, mas eles migraram através da Antártica para a América do Sul, porque foi encontrado um dente de monotremado do Paleoceno da Argentina. O outro grupo são os metatérios, que a gente conhece no Brasil formas como esse aqui, o gambá ou sariguê, como é chamado por aqui. E os mais carismáticos, os mais emblemáticos são os da Austrália, como o koala, o canguru, o lobo da Tasmânia e por aí vai. E uma característica importante, bom, antes de falar da característica deles, é importante salientar que é um grupo de mamíferos da Laurásia durante o Cretáceo, só que na atualidade é um grupo emblemático, boa parte do hemisfério sul, então com exceção da América do Norte, que também apresenta gambás, a maior parte das massas de terra que apresentam marsupiais estão no hemisfério sul. Inclusive, eles surgem na Laurásia, são importantes lá no hemisfério norte. Eles migram para o hemisfério sul e hoje em dia existem marsupiais na América do Norte, mas esses marsupiais foram de uma segunda migração. Então eles vão do hemisfério norte para o hemisfério sul, se desenvolvem, diversificam bastante aqui no hemisfério sul e depois eles voltam para o hemisfério norte. Os primeiros marsupiais são do Paleoceno dos Estados Unidos e depois eles subsequentemente radiam para os continentes da Gondwana. Uma questão muito particular no grupo é a do desenvolvimento. Então, os filhotinhos eles nascem num estágio bem pouco desenvolvido. Basicamente, eles são uma cabeça e membros anteriores. Por quê? Porque eles nascem nesse estado e eles precisam se deslocar até o mamilo da mãe para grudar nesse mamilo e basicamente fazer o resto do desenvolvimento de forma extra-uterina. Só de novo um bastidores da paleontologia, os primeiros metatérios mais antigos que a gente conhece, eles são da China. Só que o grosso da diversificação inicial do grupo ocorre nos Estados Unidos. A gente sempre tem que se pautar nos dados, é fato. Então a lógica diz, se os fósseis mais antigos são da China, esse grupo surgiu na China e depois migrou para outras partes do mundo, inclusive os Estados Unidos, onde ele se diversificou. Só que a gente tem que lembrar na paleontologia que tem um outro aspecto, que é o aspecto tafonômico, é a preservação do material. O que acontece? Na China tem uma diversidade absurda de sítios paleontológicos, com uma preservação muito boa, inclusive preservação de sítios justamente da época onde esses primeiros metatérios foram encontrados na China. Fluxos piroclásticos. Aqui tem uma imagem de um fluxo Desculpa, é um fluxo piroclástico. Basicamente, quando um vulcão entra em erupção, muitas vezes ele espelha uma bola de gases, fumaças, partículas que recobrem a paisagem de forma muito rápida e muitas vezes eles preservam bem materiais em função disso. Pompeia é um caso famoso. Pompeia, os esqueletos em si não são bem preservados, mas mostra como o processo foi rápido, porque basicamente os corpos estão uns aos lados dos outros, as pessoas não conseguiram sair das residências para fugir desse evento. O que eu quero dizer com tudo isso? Os primeiros metatérios eles eram pequenininhos, eram frágeis, assim, é difícil encontrar. E a gente encontra na China justamente por esse maravilhoso tipo de deposição. Só que é possível que os metatérios tenham se originado nos Estados Unidos, só que a gente ainda não encontrou registro fóssil deles lá. Moral da história, a gente sempre tem que ter em mente na paleontologia que a gente não está falando só de formas de vida, a gente está falando do contexto deposicional dessas formas de vida
também. Só para deixar mais claro, não sei quão confuso eu fui nessa parte, depois vou escutar o áudio para saber, mas enfim, a gente tem uma deficiência de representação fóssil de grupos tropicais, de florestas tropicais. Por quê? Porque florestas são péssimos ambientes para preservar. São úmidos, o solo é ácido, tem bastante decompositores atuando nesse solo, então dificilmente preserva algo. Isso não significa que não tinha diversidade nessas florestas tropicais, significa apenas que é difícil de encontrar o material. E o último grupo de mamíferos são os mamíferos placentários. Nós fazemos parte desse grupo de mamíferos. Característica emblemática é a presença da placenta. Atualmente é o grupo mais diversificado de todos. Eles surgem na Eurásia e tiveram dispersão influenciada bastante pela deriva dos continentes. Bom, eu falei da placenta. A placenta, ela é uma modificação do ovo amniótico apresentado nos répteis e nas aves e nos mamíferos não placentários, particularmente nos monotremados. E o que acontece? O vitelo e o alantoide, que é aquela bolsa que tem uma função de reter resíduos e também vinculada a trocas gasosas, elas são alteradas e formam o cordão umbilical. E o cordão umbilical, basicamente, ele vai ligar o embrião ao corpo da mãe. É pelo cordão umbilical que todas as trocas gasosas e de nutrientes vão acontecer. E é formada a placenta. A placenta é um tecido que se forma pela fusão do tecido do embrião com o tecido da mãe. E a parte mais doida é que essa capacidade de fusão entre dois tecidos de indivíduos distintos, ela é fruto da ação de DNA retroviral. Então, retrovírus no passado dos mamíferos infectaram os indivíduos, o material genético foi incorporado ao material genético desses mamíferos e parte desse material genético se manteve ativo, e é justamente a parte responsável pela produção da placenta. Resumindo, se não tivesse ocorrido esse tipo de infecção por esse tipo de vírus, de retrovírus, não existiria a placenta. Isso daí por si só para mim já é bastante surtante, só que o que é mais surtante ainda é que trabalhos recentes vêm mostrando que esse processo aconteceu independentemente em diferentes grupos de mamíferos placentários, ou seja, a placenta, que é essa característica emblemática desses mamíferos placentários, ela surgiu independentemente, ou pelo menos parcialmente independentemente, em diferentes grupos de mamíferos. E agora eu vou falar basicamente das angiospermas. A gente teve uma aula de plantas, vou fazer uma recapitulação rápida aqui, mas só porque o finalzinho do Mesozoico, do Cretáceo em diante, são as plantas dominantes das paisagens. Então elas podem ter surgido no Jurássico, elas podem ter surgido no Triássico, mas o fóssil incontestável do grupo, das primeiras formas do grupo, são do Cretáceo. Tem diferentes hipóteses para explicar a origem do grupo, como seriam as primeiras angiospermas. Uma diz que seriam plantas de hábito herbáceo de ciclo rápido, outra que seriam pequenas plantas de ciclo relativamente lento. Muitas pessoas privilegiam essa hipótese em função delas terem ciclo de vida rápido. Pessoas também argumentam que as primeiras plantas do grupo habitavam ambientes perturbados e elas eram oportunistas em colonizar esses ambientes. Então você pega árvores dos outros grupos, Acrogymnosferas, por exemplo, quando as árvores caíam, abriam-se clareiras e nessas clareiras as primeiras angiospermas se desenvolviam. E algo fundamental no grupo é a coevolução entre polinizador e a planta, que potencializou a evolução no grupo.